E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Por Mais Simples Que Seja. Essa semana, eu e a Emanuele Brito, que não vai estar aqui, infelizmente, nós vamos falar sobre o Manual de Desenvolvimento da Quarentena, né? A gente vai começar trazendo um pouco não, vamos trazer algumas atividades e vamos falar delas para que vocês possam se sentir à vontade em começar a fazer alguma coisa que sirva e ajude no desenvolvimento de vocês durante essa quarentena, né? Essas atividades, elas vão ser atividades voltadas para o desenvolvimento pessoal de vocês, para que vocês possam ter um pouquinho a mais de autoconhecimento e ao mesmo tempo poderem aproveitar e planejar futuro, planejar outras coisas. Porque a pandemia, melhor dizendo, querendo ou não, em algum momento vai se estabilizar e a gente vai poder voltar às nossas atividades, empreender, entre outras coisas do tipo. Então, começando agora por mais um Por Mais Simples Que Seja, onde a gente vai estar falando sobre isso. Qualquer dúvida, outras coisas, você pode mandar uma mensagem que eu vou estar aqui para esclarecer tudo aquilo que vocês precisarem. Tá bom? Vou só deixar a mensagem aqui embaixo para a gente poder ver. Sejam bem-vindas, Alice, Bia. Manual de desenvolvimento da quarentena. Show de bola, beleza? Vou deixar aqui fixo o comentário. Pronto. Então, a gente vai começar as nossas atividades de hoje repensando um pouquinho nas diferentes fases da nossa vida, né? A gente passa por todas essas fases de forma diferente, de forma interessante, e a gente vai aprendendo diversos recursos diferentes em cada fase da nossa vida. Quando a gente está na infância, a gente muitas vezes está ligado àquela fase mais criativa das nossas atividades e da nossa vida. Então a gente pensa com muita liberdade, pensa com muita criatividade, a gente pensa que pode tudo e se dá a liberdade para viver tudo da maneira mais intensa possível, inclusive as teimosias, insistências, birras e tudo mais. É legal a gente pensar na infância não como uma fase onde a gente vai viver dificuldades ou então uma fase onde a gente vai ser tolhido, mas uma fase onde a gente recebeu as bases da nossa vida. E é legal se perguntar, o que eu recebi nessa base da minha vida? O que eu recebi nessa infância? Foram muitas regras, foram muitas rédeas, eu era livre, eu tive a liberdade de brincar, né? Entre diversas outras coisas. Quando a gente começa a se desenvolver, a gente vai chegando naquela fase da adolescência, onde tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa infância vai começar a ter um certo destaque, uma maleabilidade, e a gente vai aprendendo a se diferenciar dos nossos pais. Então, a gente vai começar a passar por uma fase de mudanças na nossa vida. E quantos de nós aqui chegou nessa fase da adolescência e passou por grandes mudanças no sentido de olhar para os nossos pais e querer um certo distanciamento? Querer ir passear no shopping, mas não, pai, eu não quero passear com você. Não, mãe, eu não quero passear com você hoje. Hoje eu vou andar com meus amiguinhos, minhas amiguinhas, para estar super de boa. Então, todas essas mudanças vão acontecendo, vão trazendo toda uma diferenciação que a gente vai começar a perceber na nossa juventude, né? Fernando, existe essa diferença entre adolescência e juventude? Sim. Na adolescência a gente ainda está naquela preocupação da primeira escolha do vestibular, a gente está na preocupação de ter essa diferenciação inicial dos pais, a gente está começando a organizar o nosso jeito de ser através das nossas vivências. Porém, na juventude, a gente está começando a consolidar as nossas responsabilidades. Então, a gente vai saindo daquele tempo, daquele período, onde a gente começa a assumir abstrações, começa a assumir responsabilidades, mas a gente ainda não as tem verdadeiramente. E depois disso, a gente vai começar a construir as nossas responsabilidades e nossas atenções em relação a isso, né? Também essa questão do jogo vai fazer toda uma diferença no sentido de os jogos eles dão a liberdade para as pessoas se caracterizarem também. Então é possível aproveitar tudo isso
de uma forma a sentir liberdade, digamos, liberdade de escolha, liberdade de diferenciação também dos pais, porque são outras gerações em momentos diferentes. Maravilhas? Então, vamos lá. A gente chegou nessa juventude e a gente está começando a ver que a vida não é exatamente um mar de rosas, digamos assim. Por quê? Porque é um momento que a gente vai começar a ver a nossa questão profissional, o nosso desenvolvimento pessoal, como é que ele vai começar a acontecer, como é que ele começa a rolar, né? E a gente começa a ver que mercado de trabalho, emprego, são coisas que a gente precisa dar atenção e se dedicar para que nós possamos nos desenvolver e, ao mesmo tempo, receber de forma condizente aquilo que a gente vem desenvolvendo. E como é difícil, às vezes, na juventude, a gente poder se impor diante daquilo que nos é apresentado. Passar por algumas situações que são desagradáveis e etc. E é muito legal a gente ter essa liberdade de passar por essas experiências. Porque, querendo ou não, elas é que vão começar a dar solo para a maturidade necessária da vida adulta, para a gente poder negociar as coisas, para a gente poder ter mais liberdade de afrontar as pessoas quando necessário, né? São características também que podem trazer a questão da liberdade, não, mas a questão do amadurecimento real, né? De você olhar para os problemas, encarar os problemas de uma forma interessante, de uma forma viável, onde você possa confrontar as pessoas, mas de forma harmônica. Então sempre é, de forma bem interessante, a vivência dessa juventude até o final. E aí chega um momento da nossa vida que a gente está na adultez, que é quando a gente assume a responsabilidade, as rédeas da nossa vida por inteiro, né? Quando a gente chega nesse momento, a gente já está passando assim, já passamos por grandes mudanças, e agora a gente está procurando se consolidar em meio a essas mudanças. Tanto é que dentro de uma curva, muitas pessoas afirmam que quando a gente chega próximo dos 40 anos, próximo de alguma idade chegada a isso, é que a gente vai começar a perceber que não é exatamente um movimento de fora para dentro, mas é um movimento de dentro para fora. E essa valorização pessoal, todo este movimento que está acontecendo, ele começa a ter uma diferença, pois a gente começa a levar o que é nosso para que as outras pessoas valorem. O nosso jeito de ser, a nossa tranquilidade, a gente começa a assentar mais as nossas raízes para poder criar novos vínculos ou gerar novas coisas. E, poxa, como é legal a gente poder ter essa liberdade de pensamento e também ter essa liberdade de vivência, né, no nosso dia a dia. Por fim, a gente tem a velhice. A velhice que é o lugar onde a gente considera a sabedoria, o lugar onde a gente considera que tudo está ali legal, tudo já foi vivido e a gente começa a se preparar para viver esse fim da nossa vida. A velhice hoje ela tem sido renovada, porque muitas pessoas passam muito tempo da sua vida trabalhando e vão curtir a velhice através da aposentadoria. E essa é uma vivência extremamente válida, porque a vida foi feita para isso. Não apenas para a gente deixar os dias passarem, mas para aproveitarmos cada dia como se fosse o último e também da maneira mais sábia possível. E a velhice ela vai nos fornecer essa questão da sabedoria em si. Eu acho sempre muito interessante falar que em todas essas fases da vida nós somos marcados por coisas diferentes, né? A infância é marcada pela inocência, pela falta de crivo e afins. Já a adolescência ela é marcada por uma rebeldia ou por uma afinidade muito grande, um apego muito grande, um sentimento de posse. Já a juventude ela vai trazer o desenvolvimento pessoal, vai trazer preocupações em crescimento e tudo mais. Quando a gente chega na adultez, a gente está começando a firmar a nossa personalidade e deixar ela fincada. Quando a gente ultrapassa esse limite, a gente vai chegar no limiar onde a gente pode aproveitar a vida e também se preparar para tudo aquilo que a velhice nos traz, né? Mas deixando isso de lado e chegando nas atividades que a gente vai trazer, é super legal a gente poder falar um pouco sobre essa questão da utilidade e da prestatividade.
muitas vezes a gente confunde essas duas palavras, mas elas têm um distanciamento muito interessante. Por quê? O que é ser prestativo e o que é ser útil, né? O ser útil, ele está ligado a mais usabilidade, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da utilidade, a gente vai pensar, poxa, hoje eu vou ser útil fazendo o quê? Ou então, como é que eu posso ser útil para as pessoas? Se você está pensando apenas na utilidade, é como se eu pudesse usar esse objeto. Eu tenho um garfo, eu tenho um celular, por exemplo. Esse celular serve para que eu ligue, faça ligações e tudo mais, faça videochamadas, trabalhe e afins. Agora, para além disso, o celular faz alguma outra coisa? Não. Então o celular me é útil, mas ele nem sempre é prestativo. Agora, quando eu começo a fazer as minhas atividades de uma forma a me envolver com aquilo dali que eu estou fazendo, de uma forma que eu também possa promover saúde ou promover relações no meio daquilo que eu faço, eu já estou começando a ser prestativo. Então, a prestatividade ela é uma coisa em que ela tem a utilidade, mas é como se a gente pudesse gourmetizar essa utilidade. Então a gente começa a fazer as coisas não apenas por aquilo que a gente vai receber em troca, mas a gente começa a fazer as coisas pela nossa benevolência, pela nossa capacidade de sermos bons. Então, a gente começou a fazer as coisas de uma forma onde a nossa benevolência está sendo utilizada, a gente aumenta a nossa capacidade de acolher o outro, a gente aumenta a nossa capacidade de nos sentir bem diante daquilo que a gente está fazendo, já que a gente faz não esperando alguma coisa em troca, mas a gente faz pela nossa excelência, pela nossa vontade de fazer e pela nossa motivação principal. E, para além disso, a gente começa a ver que as coisas são bem diferentes quando feitas a partir de nós para o mundo. A gente começa a assumir atos morais e a gente começa a agir conforme a ética. Poxa, como é diferente a gente viver a vida dessa forma, pensando de uma forma diferente, pensando através da ética e não pensando apenas a partir do nosso umbigo, né? A gente se dando essa liberdade, se dando todo esse movimento de confluência para o nosso desenvolvimento, a gente começa a ter a liberdade de escolha, a gente começa a ter a liberdade de falar com as pessoas, se expressar de uma forma mais clara e se expressar também de uma forma mais interna, mais íntima com as outras pessoas. Então, se você for reparar na atividade, a gente começou a diferenciar essa questão da utilidade e da prestatividade. A gente vê que o prestativo tem algo mais a fornecer do que o que é apenas útil. Então, se a gente já sabe que o que é apenas útil pode ser substituído por facilidade, por que não exercitar essa nossa benevolência, não exercitar essa nossa prestatividade? Então, na primeira atividade a gente já fala, cite aqui 3 coisas que você faz no seu dia a dia, cite aqui 3 coisas que você tem o costume de fazer. E dentro dessas coisas você parar e pensar, poxa, eu estou sendo prestativo, eu estou sendo útil, e avaliar de forma bem sincera qual a sua postura diante das coisas que você está fazendo. Então, pensando um pouquinho nisso, você vai ter uma autorreflexão que vai influenciar bastante na sua vida. Por quê? Tudo aquilo que você se sente útil, você vai começar a ter ciência de como você está sendo útil. E a partir desse momento você pode pensar, poxa, mas eu quero utilizar a prestatividade para melhorar isso daqui? Eu quero fazer diferente na minha vida diante dessas coisas que eu estou vivendo? Isso é uma pergunta que é um divisor de águas, porque ela coloca a nossa intencionalidade naquela direção não, mas naquele objetivo, naquele esforço que nós vamos fazer. E poxa, como é legal a gente poder colocar a nossa intencionalidade, porque através da intenção a gente pode passar por um processo de melhora contínua. Ou seja, a gente passa por um processo de crescimento onde vamos nos desenvolvendo cada vez mais através de motivações intrínsecas,
Ou seja, aquelas motivações que não precisam de um reconhecimento externo, mas elas trazem realização suficiente para que a gente possa continuar crescendo. Beleza. A gente agora já pensou um pouco em algumas atividades e já pensou em como nos classificarmos entre prestativos e úteis. Agora, como é que a gente pode fazer para poder ampliar um pouco isso? Lembrando, pessoal, que caso vocês tenham alguma dúvida do que eu estou falando ou algo do tipo, é só vocês mandarem essas perguntas aqui que eu respondo, beleza? A Emanuele Brita, infelizmente, não pôde aparecer hoje. Ela teve algumas problemáticas pessoais, mas ela mandou um grande abraço para vocês, a galera aqui que conhece. E semana que vem ela vai estar de volta com a gente na quarta-feira à noite, tá bom? Certinho. Agora vamos lá. Se a gente tem as atividades que a gente já pensou em ser útil, agora como é que a gente pode fazer para essa prestatividade se desenvolver? Existem alguns pequenos pontos que podem fazer uma grande diferença naquilo que a gente vive. Mas, Fernando, que pontos são esses? Que pontos podem trazer o nosso desenvolvimento dessa forma, né? Olha, são coisas pequenas, como por exemplo, durante a sua atividade, você consegue dedicar sua atenção àquilo que você está fazendo? Essa é uma primeira coisa que vai trazer diferentes indicações para a sua atividade. Por quê? Se você está fazendo uma atividade e está tendo dificuldade de manter a atenção naquilo dali, é importante você avaliar a metodologia, o como você faz aquilo, e também avaliar o interesse, ou seja, o que lhe motiva a fazer aquilo. Já que a gente começa a pensar de uma forma diferente, a gente começa a pensar com uma liberdade maior, a gente vai começar a ter liberdade também de escolha para fazer aquilo que a gente faz. Ou seja, eu olho para aquilo dali e vejo, poxa, essa é uma atividade interessante a ser feita. Ou então, nesse momento agora, eu estou passando por uma dificuldade que demanda esse cuidado. Então, dar essa atenção dedicada já vai fazer com que a sua prestatividade aumente e você comece a sair daquele âmbito mais mesquinho da utilidade, né? Existem outras coisas que também podem influenciar, como, por exemplo, a sua boa vontade de fazer aquilo dali. Fernando, boa vontade está ligado a fazer as coisas de uma forma gratuita? Nem sempre. Pode ser. Como, por exemplo, aconteceu alguma coisa, a pandemia em si, ela pode ser considerada, né? Existem aquelas pessoas que hoje estão trabalhando pro bono para poder fazer alguns atendimentos gratuitos para alguns clientes de baixa renda ou clientes que inclusive perderam a renda devido a essa pandemia. Então, isso daí é uma outra questão que traz a prestatividade ao foco, né? Para além disso, como estão as suas emoções diante daquilo que você está fazendo? Fernando, por que você está falando de emoção? Se emoção é uma coisa assim que muda com o tempo. Mas aquela emoção, naquele momento que você está desenvolvendo alguma atividade, ela vai ser extremamente relevante para aquilo que você está fazendo. Porque a inteligência social conta com isso. Conta com as suas emoções, que vão estar lá na inteligência emocional, conta com as suas inteligências relacionais, né? E todas essas inteligências, essas duas inteligências, vão formar a inteligência social, que é onde você vai começar a melhorar suas relações através do seu autoconhecimento e também do conhecimento daquilo que o outro transmite. Então, reconhecer as suas emoções vai agilizar também o seu processo de autoconhecimento e o seu processo de relação com os outros, podendo levar a sua prestatividade a outros níveis. Por quê? Tendo esse nível maior de empatia, você vai ter mais facilidade em captar a necessidade do outro. Mesmo que ela não seja muito clara, mas você pode ter essa facilidade. Captando essa necessidade, você vai prestar de maneira mais útil qualquer serviço ou qualquer outra coisa que você faça. Belezinha? Agora deixa eu dar uma pescadinha aqui, que eu preciso relembrar algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Acolher, né?
Acolher também é uma coisa muito legal da gente pensar, por quê? Porque diante das demandas que forem nos dadas, a gente fazer um primeiro acolhimento daquela demanda vai ser muito diferente de a gente negar aquela demanda já desde o começo. Mesmo que você não possa fazer alguma coisa, mas você se permitir ser solícito diante daquilo que o outro está trazendo, já abre um espaço de comunicação, já abre uma abertura para que os dois possam fazer melhor. Então, essa prestatividade, essa característica da prestatividade do acolher, ela vai fazer com que você se comunique de uma forma mais aberta e receba também de uma forma mais compreensiva. Dessa forma, os dois ganham dentro dessa relação. Tem aqui validar o seu serviço. Gente, essa característica é muito importante no sentido de quando a gente faz alguma tarefa, quando a gente faz alguma coisa, muitas vezes a gente aguarda por aquilo que o outro vai nos falar, aquele feedback que o outro pode nos dar, né? E essa questão de aguardar o feedback, essa questão de não ser proativo diante das suas demandas, ela pode trazer sim algumas dificuldades concretas e reais para o seu desenvolvimento. Então, sempre que você for fazer alguma atividade, não se preocupe em ser útil apenas para o outro. Se preocupe em dar o melhor possível dentro das suas possibilidades atuais. Eu tinha uma amiga minha que a gente sempre conversava muito sobre questões de faculdade, diferença de faculdade particular para pública e etc. E ela falava que era muito interessante perceber que algumas pessoas que eram mais humildes dentro dos seus cursos, elas tinham uma criatividade tão grande que elas conseguiam fazer do lixo uma coisa produtiva. E já as outras pessoas que tinham uma grande quantidade de recursos, elas se preocupavam tanto em fazer aquilo dali de uma forma sistemática, de uma forma mais arcaica, que eles perdiam a qualidade da criatividade. Então, é sempre muito legal a gente pensar, se nós temos os recursos, nós podemos pensar diferente, por que não validar o nosso trabalho através daquilo que a gente pode fazer de melhor? E não apenas seguir aquilo que foi pedido à risca. É sempre muito legal a gente poder ter essa liberdade de pensar em como crescer, como se desenvolver de uma forma mais ampliadora dos nossos horizontes, do nosso poder de visão, do nosso poder de compra, o que for que você deseja na sua vida. Mas ampliar isso, crescer para os seus objetivos, para as suas metas, sempre é uma coisa que deve ser favorecida e, se possível, alcançada, né? Então, validar suas metas, validar suas conquistas, validar sua utilidade através do seu próprio pensamento crítico é extremamente importante para que a gente possa ter uma vivência legal de tudo isso que a gente está passando. Mais uma característicazinha aqui seria, deixa eu ver, se a gente for fazer alguma coisa para os outros ou for avaliar os outros, né, a gente não permitir que as coisas sejam vagas, mas a gente elogiar de uma forma verdadeira. Não é você simplesmente olhar para o outro e falar, ah, legal o teu trabalho, virar as costas e sair. Mas realmente olhar para aquela pessoa, se você admirou aquele trabalho, realmente levar a sua admiração com a sua palavra e com a sua atenção para aquela pessoa. Um elogio verdadeiro faz muita diferença na vida das pessoas. Eu trabalho com clínica e eu vejo muitos dos meus clientes se desenvolvendo e etc. E diante dessa realidade, também com as minhas mentorandas, eu gosto muito de falar para elas, quando vejo alguma intervenção que é boa, ou então quando eu faço alguma intervenção e o cliente começa a se desenvolver diante daquilo, é importante eu validar de forma verdadeira. Ou seja, levar para o cliente que aquilo que ele está fazendo é admirado, né? Não apenas por mim ou pelos outros e etc. Mas aquilo dali brota nele, faz com que brote nele uma diferença, um brilho especial que é único e é só dele. Então é sempre muito importante, pelo menos para mim, fazer isso. Agora, como levar essas características para a vida de vocês
é uma coisa que a gente pode pensar durante essa semana, que é a primeira semana do nosso manual de desenvolvimento da quarentena. Pessoal, para quem está aqui e ainda não baixou as atividades, elas estão disponíveis no link lá na minha bio. É só acessar o perfil, fazer o seu cadastro. No final do cadastro, você clica no link e pode baixar as atividades. Certinho? Por hoje, eu vou estar chegando ao fim, mas a gente dá continuidade na semana que vem, onde a gente vai estar falando sobre tudo aquilo que é importante para a gente e que é importante para os outros, e como dialogar entre essas duas coisas. O nosso papo hoje teve as nossas meia horinha mais ou menos, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês precisem, eu vou estar aqui disponível, né? A Emanuele, como eu disse anteriormente, ela não pôde participar hoje, infelizmente, devido a problemáticas pessoais. Mas quarta-feira, às 20 horas, eu e a Emanuele Brito estaremos aqui apresentando para vocês tudo que a gente pode falar sobre o que a gente pode oferecer e o que a gente gostaria de ter dentro dos nossos aspectos de vida. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Bia. Semana que vem eu conto com vocês aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Beleza? Então, pessoal, muito agradecido pela atenção de vocês. Meu nome é Fernando Pinto. Qualquer coisa, me manda um direct que a gente está por aqui. Não me entrega, mulher, não entrega. Obrigado, Tamires. Então, pessoal, uma excelente semana para vocês. Quarta-feira, 20 horas, a gente vai estar seguindo para a nossa segunda atividade. Não se esqueçam de fazer essa primeira, tá bom? Cultivando a prestatividade é o nome da atividade. Façam, sintam-se livres para fazer ela e pensar em como vocês vão fazer isso na quarentena, tá ok? Qualquer coisa é só mandar os relatos ou então as dúvidas no direct novamente. Sinta-se à vontade. Vou partindo para o almoço. Bom almoço para vocês também. Fui!